Olá, a paz do Senhor Jesus. Esta é a nossa lição 11. O tema desta aula é o seguinte: Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Muito bem, você está em nosso canal, Meja TV. Dê o seu like, e venha crescer com a gente. Vamos para o texto áureo de nossa lição. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 4. Verdade prática. A atividade do Espírito Santo, e suas implicações na vida cristã, são o padrão bíblico, adotado pelo crente pentecostal. Leitura bíblica em classe. Lucas 1, versículos 21 e 22. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Ainda em nossa leitura bíblica, Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, está escrito assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora a nossa introdução. Lucas e Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à Igreja. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. Muito bem, agora o tópico 1. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. 1. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria, e na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, como se vê no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao 32. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo, de acordo com Lucas, capítulo 3, versículo 16. 2. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito, e a voz que o identificava como Filho de Deus, tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. 3. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai, e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo, pelo poder do Espírito e da Palavra de Deus. 4. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galileia, conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: O Espírito do Senhor é sobre mim. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: Hoje se cumpriu esta escritura. Aqui, o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores, conforme Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Muito bem. Agora vamos para o tópico 2. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da Igreja. 1. O Espírito Santo em Atos.
Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto, de acordo com Lucas 24, versículo 49. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e, em oração, aguardaram o revestimento de poder, Atos 1, do versículo 12 ao 15. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da Igreja, como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus, por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. 2. A promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel, livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai, conforme Atos capítulo 1, versículo 4. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes, como se pode ver em Atos capítulo 2. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, Atos 2, versículo 4. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo, exemplos. O som como de um vento, Atos 2, versículo 2, as línguas como que de fogo, Atos 2, versículo 3. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados, e as almas eram alcançadas. 3. A expansão da Igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez, e quase 3.000 almas se converteram. Após a cura do coxo à porta do templo, e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria, e vidas foram salvas, como se vê em Atos 8, versículo do 5 ao 13. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito, Atos capítulo 10, do versículo 24 ao 29. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo, e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Muito bem. Agora o tópico 3. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. O revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas, conforme Atos 2, versículos 38 e 39. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que, no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão, conforme a carta de Gálatas capítulo 3, versículo 2. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a Igreja odiana deve buscar o revestimento de poder. 2. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais, como se vê em 1 Coríntios 13, versículo 1. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas, Atos 2, versículo 4. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas, Atos 10, versículo 46. Os irmãos em Éfeso falaram línguas, Atos 19, versículo 6. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas, como se vê em Atos 8, versículos 17 e 18, e Atos 9, versículo 17. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar, conforme 1 Coríntios 13, do versículo 8 ao 10. Por isso, a instrução bíblica diz: Procurai, com zelo, profetizar, e não proibais falar línguas. 1 Coríntios 14, versículo 39. 3. A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal
não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão, do meu espírito derramarei, Atos 2:17, aponta para o início da dispensação do Espírito, e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor, Atos 2, versículo 20. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais, Atos 2, versículos 17 e 19. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da Igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina enchei-vos do Espírito, Efésios capítulo 5, versículo 18. Muito bem. Agora a nossa conclusão. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da Igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Escrituras Sagradas.